De volta com o Jornal da Fã. A partir de agora, entrevista com a prefeita Emília Correia aqui nos estúdios. Jornal da Fã. Entrevista. Prefeita, muito bom dia, bem-vinda aos nossos estúdios, satisfação recebê-la aqui. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da Fã, cumprimentando também a nossa equipe que está por aqui, a secretária Gleice Queiroz, nosso queridíssimo Diego Rios, né, o secretário adjunto, Rafael, Caio, uma galera aqui, Vitor, Jamile. E, olha, você que está em casa, meu bom dia. E a gente já começa aqui, eu estou à disposição, Narciso. Prefeita, pensando do primeiro dia do ano, 1º de janeiro, quando a senhora tomou posse, para hoje, quando a senhora olha para trás assim, que balanço a senhora consegue fazer e qual, digamos assim, qual foi o principal aprendizado de Emília Correia ao longo desse tempo? Narciso, foi um ano de muito trabalho, muitos desafios. Sem dúvida, impossível não tocar na questão dos desafios, mas também foi um ano de muito resultado, de muita conquista e de muita entrega, principalmente, né? Isso me deixa muito feliz. Desde o primeiro dia, você sabe que quando eu assumi a prefeitura, eu já assumi com aquele problema do lixo, a cidade estava suja, o gestor anterior simplesmente resolveu parar de pagar e só parou de pagar depois da eleição. Interessante, né? Eu acho que acreditava que podia ganhar e não ganhou, e isso deve ter gerado algum problema interior, e aí resolveu parar de pagar a empresa que fazia a coleta de lixo, que fazia toda a limpeza. E ali a gente já foi o primeiro desafio antes de assumir, porque dia 31, e até antes eu estava entrando em contato com a empresa exatamente para pedir que ela continuasse, que a gente não tinha nada a ver com isso, a cidade não tinha nada a ver com isso, a cidade precisava estar limpa, e a gente já começou por aí. Depois, logo em seguida, aí já fazendo uma espécie de balanço, mas também foi muito aprendizado, como você diz, foi muito ensinamento também, de que a gente foi aprendendo muita coisa, e aprendendo de forma rápida, né? Porque eu nunca fui gestora, nunca fui executivo, mas eu fui também trabalhada na minha caminhada como se eu tivesse sido ou sendo preparada para aquele momento, né? E ali a gente foi vencendo batalhas, uma a uma. E ao mesmo tempo focada, porque eu sou focada, sabe? Eu sou focada, eu tenho uma coisa de disciplina muito grande para conseguir realizar as coisas. E graças a Deus a gente foi conseguindo passo a passo. Em meio a isso tudo, os incansáveis ataques que a gente recebeu durante todo o tempo, ataque de toda a ordem, e que incrível isso, eu nunca vi uma prefeita, até porque nunca teve prefeita em Aracaju, mas eu nunca vi nenhum prefeito, aí vai sim a questão do gênero, eu penso, ser tão atacado no início de uma gestão. Porque normalmente quando a eleição acaba, há digamos assim, um silêncio de observação, né? Um silêncio de observação. Com os prefeitos, foi assim. Com a prefeita, não. Desde o primeiro dia até hoje, são muitos ataques. Isso só... Aí eu funciono o contrário, né? Eles pensam, de repente, pode ser uma estratégia de desestabilizar emocionalmente ou fazer a gente perder a cabeça. Eu funciono o contrário. Quanto mais dificuldade eu tenho, quanto mais ataque eu tenho, mais eu funciono. Se deixar a coisa tranquilinha, é capaz de não sair muita coisa boa. Porque era assim no júri. No júri, foram ali no júri, mais de 20 anos no júri. Quando eu pegava um processo fácil, Gleice aqui, meu querido Narciso, eu ficava assim, morro demais. Mas se eu pegasse um júri sem saída, difícil, defesa, aí vinha tudo, Narciso, vinha tudo. Então tem sido assim na gestão também. Quanto mais atacada eu sou, mais fortalecida eu fico. Até porque os resultados e as respostas, né? A gente teve aí uma resposta que simplesmente bate nisso tudo, que é a questão do selo diamante de transparência dado pelos órgãos de controle, isso lá em Florianópolis, órgãos de controle, né, reunidos de todo o Brasil, e Aracaju, que nunca tinha recebido um selo diamante
No primeiro ano de gestão a gente recebe, é muito gratificante e é uma resposta para todos os ataques que a gente recebeu. Esse perfil combativo, como a senhora disse, né? Quanto mais criticada, quanto mais emparedada, digamos assim, mais reações positivas. Esse perfil combativo ajuda também na condução da equipe para fazer com que a equipe também apresente melhores resultados? Rapaz, ajuda. Eu fico em cima de atalaia, de vigilância em cima. Claro que eu não sou Deus. E eu não consigo estar em todos os lugares, eu não sou perfeita e eu não tenho a verdade absoluta das coisas. Mas eu sou proativa. Então, por exemplo, o secretário que pensa que eu faço um pedido, faço uma determinação e pode deixar, prefeita. Aí, de repente, pode pensar que eu vou esquecer. É incrível, Narciso. Eu não esqueço. Eu até gostaria. Eu queria passar, eu queria delegar e queria descansar e que a coisa acontecesse. Mas não. Se está tudo bem, eu vou caladinha e fiscalizo o local. Simplesmente eu tenho pessoas para fazer isso. Eu tenho. Mas muitos lugares eu prefiro ver com o meu olho, sabe? E dali eu já começo a entrar em contato com o responsável e tal. Por exemplo, tô na rua. Eu tenho me disciplinado no carro a não estar olhando o celular, para olhar a cidade. Se eu estiver me deslocando, vim para cá, eu venho me deslocando e vou olhando. Porque se eu enxergo alguma coisa, dali pode ser a hora que for, eu já ligo para o secretário competente. Ô, secretário, estou passando aqui em tal lugar, já tiro foto, faço vídeo e mando. Vamos resolver isso logo, né? Então isso ajuda. E eu peço, inclusive, as pessoas também me ajudam. As pessoas me ajudam muito quando elas mandam as reclamações, quando elas fazem as cobranças. Eu não me sinto pressionada ou achando ruim quando alguém vem e me dá uma ideia. Quando alguém vem e me dá mostra, prefeita, essa praça aqui, essa rua aqui, esse buraco aqui, olha, esse ônibus aqui. Isso, para mim, é ajuda, sabe? Porque aí a gente vai no foco e resolve, né? Quando as coisas são assim, dentro de uma naturalidade, dentro de uma verdade, é tão bom. Agora, quando vem ataques, mostrando coisas que não são, aí é muita irresponsabilidade. Não tem muito o que fazer, porque não é aquilo, né? E quando dá para fazer alguma coisa, a gente faz. Quando não dá, a gente segue em frente. É assim que eu tenho feito, trabalhado olhando para frente. Estamos entrevistando a prefeita de Aracaju, Emília Correia. E você pode participar e interagir conosco pelo 999-525714. 999-525714. Na hora de vender ou alugar um imóvel, contar com a Valor Imobiliária faz toda a diferença. A equipe garante segurança jurídica em cada etapa, do contrato à documentação, além de dar visibilidade com canais estratégicos de divulgação. Os corretores avaliam o preço de forma justa, aceleram o processo e aumentam as suas chances de um bom negócio. Com a Valor Imobiliária, o proprietário economiza tempo e evita riscos, recebendo suporte completo até a assinatura. Valor Imobiliária, tranquilidade e profissionalismo em cada negociação. Ligue 3226-4222. 3226-4222. Prefeita, eu diria assim, da vereadora para a prefeita, já se acostumou com essa rotina do executivo? Então, como eu falei para você, eu sou muito focada, né? Então, por exemplo, como vereadora, eu estava o tempo todo focada, eu estava o tempo todo ali querendo que as coisas acontecessem. Como vereadora, eu sei que eu fui muito incisiva, mas eu não ataquei nada que não fosse. Eu sempre atacava aquilo que realmente precisava ser feito, né? E assim foi durante todo o tempo. Como prefeita, eu não descanso um dia, Narciso. Aí você pergunta, já se acostumou com essa rotina? Eu acho que parece que é como se você não soubesse antes, mas como se você soubesse ao mesmo tempo, porque parece que você foi feita para aquele combate, para aquele dia a dia, porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, essa é a diferença. Eu gosto muito de trabalhar. Então, por exemplo, eu trabalho no meu dia a dia, de manhã, de tarde e de noite. Às vezes eu saio da prefeitura 9 da noite, 8h30, já saí mais tarde, dependendo da situação, né? E quando saio, às vezes ainda passo em algum lugar para verificar. Isso veio comigo, eu venho do trabalho desde menina, porque o meu pai me acordava lá em Lagarto, que ele tinha uma loja, ele acordava os filhos, que em interior tem isso, né? Dia da feira, não tem? O dia da feira, e o comércio fica mais movimentado, porque as pessoas vêm dos povoados.
E meu pai ia na cama da gente, dos filhos, e acordava, vamos, hoje é dia de feira, vamos para a loja, vamos me ajudar. E era criança, e a gente acordava e, querendo ou não querendo, ia ajudar. Com raiva ou sem raiva, a gente ia ajudar. E assim foi. Então, desde cedo, meu pai também foi muito do trabalho, minha mãe também foi muito do trabalho. Eu sou muito do trabalho, então... tem diferença, claro que tem, porque é um outro tipo de trabalho. Você lida com um gigante para você resolver, né? Aracaju é uma cidade grande, Aracaju é uma cidade com muitos problemas e tem todas as áreas. Então eu fico aquele comandante querendo todo o tempo entrar em contato com o secretário, com aquele funcionário para poder agilizar. Então é um trabalho intenso, fora as reuniões, né? São muitas reuniões por dia. Eu gosto de ir às ruas, é o que me oxigena, então eu também vou, dou uma fugida. Às vezes eu já peço para minha agenda começar na rua, antes de ir para o gabinete, porque depois que a gente chega no gabinete, às vezes não consegue sair. E aí o povo às vezes não vê o gabinete. Quanta coisa a gente resolve para Aracaju em reuniões, em gabinete, sabe? Porque a gente conhece os problemas da cidade. Então isso realmente... eu posso dizer a você que eu já estou acostumada por conta de toda a minha vida de trabalho, né? Mas, enfim, mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Tentar fazer aqui um balanço de área por área, né? Para que a gente possa ir trazendo as informações para os nossos ouvintes. Educação. O que a senhora acha que foi a principal ação nessa área da educação? Melhorias que foram feitas durante esse primeiro ano de mandato? Então, Narciso, na área da educação... a gente tem um foco muito grande, né, e que a gente já avançou, que é a questão das creches. Esse ano a gente vai ter algumas creches aí, se Deus quiser, construídas, porque foi um grito também das mães, um grito na campanha, aquela história de zerar a fila, vai ser com certeza um foco nosso, então isso tem avançado. A gente avançou bastante também, já avançou bastante na qualificação dos ambientes. Por exemplo, aquela escola, tem até que ver como é que está a Oviedo Teixeira, quando a gente fez o Tamo Junto lá. Quando eu cheguei, a escola quente, a gente vai ter... A senhora prometeu a climatização. A climatização agora no início, né? Agora no início, outra do ano, mas isso é a primeira, a gente quer climatizar todos os espaços. A gente teve aí também um avanço muito grande na convocação daqueles que passaram no concurso na gestão anterior, né, que se eu não fosse uma gestora responsável, sensível, podia me fazer de rogada para poder gerar um novo concurso. Enfim, teve gente que disse isso, não chame. Chamamos 70% dos aprovados, a gente já chamou. E olha, Narciso, em um orçamento que não foi feito por nós. E a gente chamou, nós convocamos 70%, vamos chamar também os outros, não tenha dúvida disso, é um grande avanço, a gente tem esse foco. Então, na educação, a gente tem avançado bastante, a gente tem se preocupado com a educação infantil, que é uma coisa que é de suma importância para as outras fases. Então, tudo isso a gente tem feito, valorizado os professores, foi dentro do processo de educação. O magistério aí foi contemplado com um fato histórico, que diziam lá atrás, assessores do gestor passado... Tomar uma aguinha para aliviar aí a tosse. Quando tá igual a Magna Santana, quando bate fica travando. Rapaz, né? É ruim. Fica à vontade. Narciso, ali foi uma vitória, foi histórico demais. Assessores do gestor passado diziam que era impossível fazer isso. E a gente fez no orçamento dele mesmo. A gente fez. O piso, o salário. Pagar o piso não tinha condição na cabeça deles, porque se fosse pagar piso, não construía nada. Como não? São fontes, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Está aí, a gente contemplou não só a categoria do magistério, mas como a gente está dentro da questão da educação, a gente avançou bastante e vamos avançar muito mais,
sabe? Na qualidade da educação, na ambientação, porque é importantíssimo para o aprendizado e para também quem trabalha, quem ensina, a ambientação. Você, no calorão que a gente vive, numa capital do Nordeste, que é Aracaju, a gente precisa disso, não é luxo, é imprescindível mesmo, até para a assimilação dos alunos e para, logicamente, a saúde mental dos professores. A Torre Administração de Condomínios faz a gestão do seu patrimônio como se fosse uma empresa, com visão estratégica e foco em resultados. Nossa missão é simplificar a sua vida, otimizar recursos e garantir a valorização do seu imóvel. Para isso, a gente tem de sobra o que o mercado mais precisa: tecnologia. Nosso aplicativo exclusivo e as soluções com inteligência artificial transformam a gestão, trazendo mais agilidade e transparência para o seu condomínio. Conheça a Torre e eleve o padrão da sua gestão. Ligue 3041 2344, 3041 2344. Torre Administração de Condomínio, sua tranquilidade é a nossa prioridade. Há 23 anos no mercado, a Resende Autopeças é a sua parceira de confiança em Aracaju. Sabemos que o seu tempo é precioso, por isso garantimos a melhor e mais rápida entrega da cidade. Aqui você encontra peças de qualidade com um preço justo. Nossos profissionais são treinados para dar um atendimento personalizado, agilizando todo o processo de compra, porque na Resende o cliente é prioridade. Ligue 3236-6000. 3236-6000. Prefeita, Guarda Municipal de Aracaju. A informação que eu obtive é de que aquele reajuste que foi dado foi para a categoria mais antiga. Há uma previsão de contemplar toda a Guarda Municipal? Sim, Narciso. É só o início, né? É só o start. Não só na categoria, por exemplo, da Guarda, mas também em outras que hoje já é polícia, né? Municipal. Polícia Municipal. Então, isso só foi o start. A gente precisava começar por eles. Era uma questão de justiça mesmo, sabe? Tinha que contemplá-los, tinha que já aliviá-los, né, de uma trajetória tão difícil e um final complicado. Então, a gente tinha que dar esse alento de logo. Mas, com certeza, a gente precisa de um efetivo, a gente vai precisar de concurso. Inclusive, nós já adiantamos essa questão através de um decreto, de uma comissão do concurso unificado. A gente já fez levantamento em todas as áreas da gestão, em todas as secretarias que precisam, por exemplo, de concurso. O comissionado é lei, tá ok. Muitas vezes o PSS é necessário, porque serve para algumas substituições, não toma o lugar do concursado. Agora, o concursado, ele é imprescindível. Ele é o servidor que precisa estar, que precisa vestir a camisa. Então, com certeza, a gente vai abrir concurso em todas as áreas da gestão e, logicamente, a guarda, né, que a polícia municipal hoje está incluída nisso aí. Precisamos de efetivo, precisamos melhorar, a gente quer dar dignidade, valorizando. Eu falava muito na campanha, a gente vai cuidar de quem cuida. E cuidar dos professores, cuidar dos agentes de saúde, cuidar da polícia municipal, é cuidar de quem cuida. Então, com certeza, a gente vai fazer isso. É como eu falei, foi um ano de muita entrega, de muita coisa, mas tem muito mais coisas para serem feitas, né? 26 eu quero entregar muito mais e a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, algumas coisas que a gente começou a fazer, algumas categorias que já foram resolvidas, agora tem outras categorias que a gente também vai resolver. Eu noto que as categorias, quando vê, olha, e a gente, e nós aqui, a gente vai chegar... Uma contemplada, a outra já começa a cobrar. A outra já começa... Exatamente. E é assim, viu, Narciso? É da natureza do ser humano. Por exemplo, a gente faz uma entrega, aí vai pro local... Aí a pessoa faz, tá ótimo, mas olha, aquela rua lá, não sei o quê. Aí a gente vai ter que fazer, logicamente. Mas não tem como fazer tudo de vez, né? Em um ano. Em um ano de gestão. E aí eu perguntei, nesse primeiro ano de gestão, obras. A senhora pegou muitas obras que vieram da gestão de Edivaldo. Algumas já entregues, outras ainda sendo realizadas. Como é que está o prazo de execução dessas obras? Tá sendo tocado dentro do cronograma? Está sendo tocado dentro do cronograma. E a nossa responsabilidade é de entregar. É de entregar mesmo. Diferente de outros gestores e da história de outros gestores, que quando a obra era do outro, se fazia de rogado. Estou nem vendo, vou fazer a minha. Ou então não dava continuidade, ou até chegava desmanchando e fazendo outra. Isso é improbidade administrativa.
E a gente, com a nossa responsabilidade, com certeza, de cumprimento e de respeito ao erário, de respeito ao dinheiro público, a gente está terminando, já entregamos muitas. Aí sabe o que eu noto? Que o gestor anterior fica com problema. Sabe por quê? Porque não era para entregar, não, era para deixar. E a gente não só entregou, não, a gente qualificou. A gente qualificou. Gente, olha, a qualidade da coisa que estava sendo entregue era muito baixo. A gente qualificou. Mudamos alguns projetos, porque tinha projetos, Narciso, que eliminavam árvores. Ele não gostava de árvore. Não gosta, eu penso, não sei. Eliminavam árvores. Eu falei, não. Vamos rever esse projeto para a gente manter as árvores. Aí a gente alterou, manteve as árvores, né? E em outros lugares a gente qualificou. Ali na sementeira mesmo, a gente qualificou muita coisa, que também incomodou a quem não gosta de ver Aracaju se modernizando, inovando. E vai incomodar muito mais, viu? Porque vai vir muito mais inovação por aí. Então, as entregas nossas são de responsabilidade e de respeito ao dinheiro público. Vamos continuar entregando o que foi de antes. Agora, é uma certa incompetência, porque você teve um tempo privilegiado para entregar. Não entregou? Eu não vou entregar? Claro que eu vou entregar. E vou entregar muito, sabe? Eu vou entregar muito bem feito. Não é como foi construído e projetado, não. É com qualidade. Com os anúncios que foram feitos recentemente, os projetos, na verdade, aprovados recentemente, que beneficiam o funcionalismo público, uma pergunta que fica a Prefeitura de Aracaju está tranquila em termos de capacidade financeira para honrar todos esses avanços que foram feitos para o funcionalismo público? Então, seria muito complicado se a gente não tivesse feito realmente a questão do impacto, ter estudado o impacto na Folha. Eu sempre cobro isso do nosso secretário de Finanças, que é muito competente, é muito seguro, sabe? É muito firme ele. E eu faço, olhe para mim, eu digo sempre isso a todos os secretários. Não tenham dúvida, será que a prefeita vai aprovar, vai querer? O que for para beneficiar principalmente o pequeno, essa prefeita tem interesse. Ela quer fazer. Então, por exemplo, cuidar da folha, cuidar do tesouro, é cuidar disso aí. Então, a gente não podia, de jeito nenhum, contemplar categorias sem ter o cuidado, não é? O cuidado de, logicamente, não comprometer o andamento e o desenvolvimento da cidade. Então, com certeza, está dentro desse projeto. A gente fez o que fez, com um orçamento que não foi nosso, que nada era feito. Nada era feito nesse sentido de contemplar categorias, de cuidar de quem cuida. Não se preocupavam com isso. Eu não sei nem como era. Porque, veja, eu congelei o IPTU, gente. Eu congelei o IPTU. Na campanha eu dizia isso. E me foi perguntado como é que eu ia fazer tudo, o candidato do Edivaldo, né? Me perguntou como é que a senhora vai conseguir fazer tudo isso congelando o IPTU. E eu respondi para ele, né? É fácil, embora eu esteja sendo tão atacada de tanta coisa, mas as coisas estão se mostrando o contrário. Isso é fácil, é só não roubar, é só não desviar, né? Então, basicamente, é isso aí, olha, congelamos, avançamos, colocamos Aracaju num patamar que nunca foi visto antes. Olha para o transporte público, que até dezembro de 2024 não tinha um ônibus climatizado na cidade. Décadas, uma cidade quente, uma capital quente. Olha aí, ônibus, a qualidade são 14%. Hoje nós temos 14% da frota climatizada em um ano. E com todas as dificuldades que a gente está enfrentando. Só que a gente vai continuar enfrentando dificuldades, mas a gente vai continuar avançando. Vai vir mais ônibus elétricos aí, para quem não gosta de ônibus elétrico. Vai chegar mais. Vai chegar também os ônibus Euro 6 do PAC. E outros ônibus virão. A gente vai avançar. E dizia que não tinha condição, era irresponsabilidade, o congelamento era renúncia de receita, né? Não, gente, é nossa receita, pelo contrário, quem não conseguia pagar, está conseguindo pagar o IPTU. Mais um ano, agora 26, vem aí, congelamento de IPTU. Vai congelar novamente para o próximo ano? Com certeza, congelado o IPTU.
e a gente vai conseguir avançar. Congelamos 25, achavam que, bom, ela vai congelar 25, né? Aí quando vier 26 vai vir dobrado, vai ser a mesma coisa que nada. Não, tá congelado. Está congelado e com facilidade para o pagamento. A receita da gente está acontecendo, Narciso. Porque, por exemplo, se você não pode pagar por conta do valor que é elevado, você não vai pagar e eu não vou receber. É complicado. Agora, se eu facilito, você me paga, você fica em dia e eu tenho receita para continuar cuidando da cidade. É simples isso, entendeu? É só você focar no que deve ser focado. E olha aí, IPTU congelado para 26, se Deus quiser, e a gente vai continuar avançando, né? Buscando recursos em outras fontes federais, recursos federais, emendas, tesouro. Vem aí, Narciso, com dinheiro da DESO, que eu fui contra a concessão, a privatização, chamem como quiser, eu fui contra, mas já que veio dinheiro para Aracaju, vamos aproveitar muito bem aproveitado. Vai vir aí o Hospital Municipal Veterinário para as pessoas que têm seus animaizinhos e sofrem porque não conseguem cuidar deles. Esse ano 26 a gente constrói, o recurso está assegurado da DESO. Eu chego a ficar arrepiada, sabe? De alegria, de poder ser instrumento para essas coisas. E não só isso, vamos ter a Casa do Neurodivergente. Recurso assegurado da DESO, cuidar das pessoas. Olha, isso contempla, é diferente ser executivo e ser parlamentar. Normalmente, legislativo, a importância é grande do legislativo, a importância do executivo também. E se eles caminharem de forma harmônica, realmente faz muita diferença no resultado para as pessoas, não para a gente. Saúde. Há sempre aquela expectativa de diminuir fila, de diminuir o tempo de espera por exames, por consultas, além, claro, de ampliar ainda a rede municipal. Esse ano a senhora já deu ordem de serviço para a construção de algumas unidades básicas de saúde. E eu pergunto, no quesito atendimento, há avanços, há o que comemorar? Então, iniciamos realmente com alguns feitos, né? A gente iniciou o ano de 25 cuidando do Nestor Piva, que também tinha muita reclamação ali, e ali com certeza, visivelmente foi uma mudança muito forte de ambientação, de atendimento, mas, Narciso, na saúde, que são, as demandas sempre serão muito mais do que as ofertas, né? É desproporcional, porque eu acho que a gente vai ter que investir, com certeza, em campanhas educativas e trabalhar com como é que a gente chama? A prevenção? A prevenção, exatamente. Porque a prevenção, ela evita muitos outros problemas, mas aí tem que ter campanhas educativas, por exemplo, simples, de higiene. A higiene pessoal evita muitos problemas de saúde, né? Então, a gente avançou ali pelo Nestor Piva, a gente avançou em um setor do Fernando Franco, que foi a unidade pediátrica, a gente avançou ali. A gente já avançou em alguns postos, mas a gente precisa muito mais, principalmente nos atendimentos nos postos de saúde. Já tem em algumas unidades uma mudança no atendimento, que a secretária Débora está fazendo. Ela, inclusive, passa para nós que já há uma diferença no atendimento, mas a gente vai precisar trabalhar muito agora, 26, na questão dos postos de saúde, no atendimento, em qualificar cada vez mais isso, no acolhimento. Exatamente, no acolhimento. E mais, teve outro avanço muito grande, o Hospital da Mulher, que hoje não é só maternidade. Lembra do que aconteceu, Narciso? Eu não posso deixar de... Na campanha eleitoral, né? Na campanha eleitoral, mulheres públicas, deputada federal, mulheres públicas foram abraçar a maternidade dizendo que a então candidata Emília, ia fechar a maternidade. Foi um absurdo tão grande, foi um fake news. Eu nunca vi manifestação fake news, eu vi ali. Abraçando com toda a estrutura de produção, de câmeras, de ensaios. A gente mostrou isso. E hoje, aquela que, se ganhasse as eleições, ia fechar a maternidade, cumpriu com a palavra, ampliou os serviços.
Nós ampliamos os serviços ali da maternidade, que hoje é Hospital da Mulher e Maternidade, ou seja, cuida da mulher, cuida do bebê que chega e está um espaço assim, parece privado de cuidados, não só o espaço em si, fisicamente, mas o cuidado e a ampliação daqueles serviços. Então, foi outra coisa que a gente contemplou e eu me sinto muito contemplada com aqueles serviços ali. Mas a saúde a gente precisa avançar, sim, na questão dos atendimentos, a gente vai precisar melhorar os postos de saúde, não só a ambientação, a parte física. Tem algumas, inclusive, que eu vejo e cobro, me fazia muito mal, já tem algumas que já está com a fachada, já está mudando. Porque me fazia muito mal quando a gente passava e via aquela fachada feia, acinzentada, muitas vezes pichada. Hoje já tem algumas que a gente já está mudando por dentro, algumas que a gente já está mudando também o atendimento, mas a gente vai ter que investir mais ali para poder... Novas UBSs virão, novos postos de saúde, a gente já assinou a ordem de serviço, ou seja... Anos e anos e anos, Aracaju só tinha 45 postos de saúde, UBSs. A gente já está ampliando, já assinamos umas 3 ordens de serviços, ampliando, porque é necessário. O posto de saúde é a primeira coisa que a pessoa procura. Uma dor, um incômodo, não vai para o hospital de ir logo, vai para o posto de saúde pertinho. Então, a gente precisa qualificar isso, a gente está ampliando já os números, vamos ter uma UPA também na zona de expansão, quero mandar esse recado, é também compromisso nosso, né, um hospital de pequeno porte na zona de expansão, que é muito longe, quando eles precisam ser atendidos, e a gente, com certeza, já está providenciando isso também, ou seja, vem coisa nova por aí, vem o hospital que eu já falei, veterinário, vem por aí, muita coisa vem na área de saúde, e 26 vai ser também um ano que a gente vai qualificar mais a saúde. Alô Aracaju, chegou sua nova oportunidade de viver no Reserva do Vale. A MRV está lançando o Vale do Amanhecer, condomínio fechado com APs de 2 quartos, opção de varanda, lazer completo e vista incrível. E a localização é excelente, você vai morar na região do Centro Administrativo, perto da Federal de Sergipe e da BR-235. E com o subsídio de 55 mil do Minha Casa Minha Vida, ficou ainda mais fácil. Acesse agora mrv.com.br e realize seu sonho. Eu sei que é difícil quando o orçamento e as contas parecem não caber no bolso, mas eu tenho uma dica que pode te ajudar muito. O Banese está com condições especiais para quem precisa negociar as dívidas. Você pode conseguir descontos, parcelar o que deve e voltar a ter crédito. É só procurar uma agência do Banese mais próxima ou mandar um e-mail para acordo@banese.com.br com seu nome, CPF e telefone. Não perca tempo, negocie com o Banese e fique no verde. Operação sujeita a análise e aprovação. Prefeita, assistência social, qual é o balanço que a senhora faz nessa área? Então, Narciso, eu esqueci até de falar outra coisa importante da saúde, o Novo Olhar, o projeto Novo Olhar. Muita gente reclamava da cirurgia de catarata, né, e problemas de visão. Esse Novo Olhar também diminuiu bastante as filas em relação a essa especialidade. Assistência também a gente avançou muito, assim como a secretária Débora, a secretária Simone está fazendo um excelente trabalho, né, eu sempre digo isso a elas. As mulheres, inclusive, da gestão, as gestoras da gestão, atenção, gestores, homens aí da gestão da Emília, viu? As mulheres têm avançado muito, as mulheres têm trabalhado muito e têm feito uma diferença, né? A secretária Simone fez muito e vai fazer muito mais. Eu posso destacar, porque eu já tinha falado para você aqui, a questão do Centro Pop. O Centro Pop é cuidar das pessoas na mais alta vulnerabilidade, que são as pessoas em situação de rua. Então, foi uma das primeiras visitas que eu fiz, foi no Centro Pop, de antes. Aí eu não sabia o que era mais indigno, se era se utilizar daquele espaço ou se era estar na rua. E eu disse, a gente vai resolver isso. E esse ano mesmo a gente já resolveu. Ainda não é a sede própria, mas a gente mudou de sede e gerou uma dignidade, Narciso. E isso foi também trabalho da prefeitura, era uma coisa que estava, um trabalho da assistência, né, a Secretaria da Família e de Assistência, era uma coisa que, assim, se você chegar lá, dá gosto de ver. Os espaços climatizados, as pessoas em situação de rua, hoje têm condição de ir lá, tomar um banho. As mulheres, por exemplo, né, quando eu falo as mulheres, gente, é porque a gente sabe o que uma mulher passa, principalmente em situação de rua. Imagina uma mulher, ela menstruada.
em situação de rua. Como é que ela faz a higiene dela? É complicado, gente, é muito complicado. Aí ela vai hoje no Centro Pop, ela tem um banho, ela recebe a roupa, ela recebe absorvente, ela tem uma comida gostosa, ela de repente ela quer lavar o cabelo. Você já viu uma mulher em situação de rua ter condição, por exemplo, de hidratar o cabelo? Lá tem um salão FOF, tem um salão de beleza que a mulher vai, toma um banho, lava o cabelo, hidrata, né? Para muitos podem até entender assim, gente, que negócio é esse? É dignidade, o nome disso é dignidade. Tem espaços para jogos, tem espaços para oportunizá-los a ter um emprego, por exemplo, se eles quiserem. Tem a capacitação lá da Fundate, que é outro trabalho de outra mulher, que é a professora Melissa, tem feito um excelente trabalho ali na Fundate. Então, isso tudo junto ali. Tem, além disso, tem lugar para ela lavar a roupa dela, ou ele lavar a roupa dele, lavanderia, com os produtos adequados. É um espaço realmente digno. E alimentação. A alimentação. Tem todos os cuidados em salas muito bem, digamos assim, equipadas para gerar essa dignidade. Foi uma preocupação nossa. Os CRAs também, a gente cuidou disso aí. Ampliamos, estamos construindo, demos ordem de serviço para novos CRAs, que também é um espaço. O abono do AME, pois que era de R$300 e não tinha o tal chamado 13º. E a gente ampliou isso. Agora, recentemente, eles receberam R$300 e logo depois, antes do Natal, recebeu os outros R$300 que só recebia dia 30. Então, é um trabalho que não para, é um trabalho que não cessa, porque a vulnerabilidade é imensa, há uma necessidade de assistência em todos os parâmetros, né? E isso a gente tem feito ali através da Secretaria da Família e Assistência. Esse ano a senhora anunciou um calendário de pagamento sempre no dia 22. 2026, permanece a mesma determinação? Ou 2026, melhor dizendo. Sim, você falou? Calendário de pagamento. Sim, permanece essa intenção? Sim, e a gente tem feito de uma forma, primeiro, o calendário de pagamento também fez parte da escuta dos sindicatos. A gente oportunizou e colocamos datas para eles escolherem qual o dia que eles gostariam de receber no mês. E foi escolhido por eles o dia 22. Só que a gente não paga no dia 22, normalmente a gente paga antes. A gente paga dia 20, paga o 19, 21, né? Sempre que já o dinheiro está em caixa, o secretário entra em contato, o dinheiro já está em caixa. Posso pagar ou espero o dinheiro? Pague. É assim, foi assim com o 13º, que a gente pagou muito antes, o 10º, o dia de pagamento, sempre antes. O funcionalismo, os servidores têm sentido essa diferença e a gente vai continuar nessa pegada, se Deus quiser, com muita responsabilidade com o dinheiro público, né? Embora em um ano a gente fez tanta coisa, a gente não ficou em maus lençóis. E a gente não vai ficar em maus lençóis, porque a gente tem essa responsabilidade e esse cuidado. Tem outra coisa também que eu deixei de dizer, que é família acolhedora da Secretaria também, da Prefeitura, Assistência. É um projeto muito lindo de família acolhedora, de preparar famílias que queiram, logicamente, depois de fazer um levantamento, para acolher aquela criança que está em situação de dificuldade com a sua família original, sabe? Então, gente, isso é cuidar das pessoas, é cuidar também de quem cuida, mas aí é cuidar das pessoas. Você sabe, Narciso, que hoje tem muitas famílias em conflito e tem filhos. E os filhos vivem aquele conflito e eles não deviam estar vivendo. Então, às vezes, até se resolver a complicação da família, uma família vai e acolhe temporariamente aquela criança, até as coisas amenizarem ou serem resolvidas para que aquela criança volte para sua família. Isso eu acho que também passa muito pelo cuidado de mãe, uma gestora que é mãe, que é vó, tem esse olhar diferenciado.
Estamos entrevistando a prefeita Emília Corrêa neste balanço de 2025. Imagine morar em uma casa linda, com suíte, quintal e toda a segurança de um condomínio fechado e ainda pertinho do mar, na Barra dos Coqueiros. A construtora Célia está realizando esse sonho no Barra Garden, casa de 2 ou 3 quartos a partir de R$490 mil, prontas para morar ou em construção para você se planejar do seu jeito. Mas são poucas unidades com condições imperdíveis. Visite a casa decorada e se surpreenda. Barra Garden, o seu Célia na Barra dos Coqueiros. Magna Santana, sua pergunta. Oi, obrigada, Narciso. 7h36. Bom dia, prefeita Emília. Seja muito bem-vinda para esse balanço, né, de primeiro ano de gestão. E eu vou fazer a pergunta aqui administrativa, vamos pela parte administrativa. Prefeita, eu tive informações e eu gostaria de saber se procede de que a Previdência municipal está com problemas e dizem que há uma dívida grande com o IPES, né? Porque há essa assistência, aliás, com o IPES, né? E o IPES Saúde. Eu gostaria de saber se realmente procede, se há informações mesmo de alguma dívida nesse sentido da assistência dos servidores com o IPES Saúde. Me parece que existe esse vínculo. A informação eu não consegui, infelizmente, apurar. E se é verdade que parece que a prefeita estava pensando até em fazer algum tipo de mudança, de tirar o IPES Saúde para um outro tipo de prestação de serviço de assistência à saúde. Eu confundi falando em previdência, mas de assistência à saúde, se isso realmente procede. A senhora está fazendo uma revolução em relação ao centro da cidade. O Jornal da Fã a gente já fez muitas vezes, inúmeras, que foi a questão ali do centro de mobilidade, o centro de forma ocupada ali erroneamente. A senhora vem fazendo isso, a gente já está sentindo. Eu quero saber o que é que tem mais adiante e lhe pergunto pelo prédio da prefeitura, aquele prédio sede, que eu acho que só não caiu porque Deus está segurando, né? Aquilo ali não desabou. O que é que de repente a senhora pretende fazer ali? E sobre, por último, aquela questão da dignidade das pessoas que a senhora está dando para as pessoas que estão nas ruas, e está ofertando, né? Tudo isso que a senhora citou agora, mas algumas estão acampadas. Ali no começo do calçadão, no antigo Ministério Público, é acampamento mesmo, com barraca e tudo. Então, ou seja, se a prefeitura está dando uma melhor condição, elas têm o direito de ficarem ali só porque realmente quem está na rua pode ficar onde quiser, mas acampadas, e isso está causando um transtorno muito grande. O que é que a senhora pretende fazer? Vamos lá, prefeita, à vontade. Então, vamos lá, eu anotei aqui as perguntas, né? Magna, você sempre muito atenta, você sempre muito ética, né? Eu admiro muito o trabalho da Magna, sempre disse isso. Disse para ela de forma pública e digo também de forma privada, mas é sempre bom dizer de forma pública, né? Vamos lá, sobre a questão da Previdência, IPES, eu vou até me reunir agora com o presidente, o Luciano Paes, para que ele me coloque realmente qual é a situação. Me parece que é uma dívida da gestão passada, de 13º, alguma coisa relacionada a isso, mas eu preciso me aprofundar mais, Narciso, para que a gente saiba direitinho. A gente não tem nenhuma ideia ainda, de jeito nenhum, de mudar isso aí. O que a gente puder avançar para resolver essa situação, a gente quer, mas que, no momento, vamos ter uma cautela aí. Eu vou precisar realmente sentar com o Luciano Paes, que é o presidente da Juprev, tem feito um excelente trabalho, o Luciano Paes. Que gestor, gente, que gestor. E aqui eu faço honro mesmo, porque eu estou vendo isso, o cuidado, a ética, a aplicação daquilo que é melhor. Ele já entendeu também como a gestora funciona e ele tem caminhado junto com a gente. Eu vou procurar levantar isso, Magna, e depois eu trago essa resposta para você. Com relação ao centro da cidade, muitas coisas ainda vão acontecer, mas muitas coisas já estão acontecendo, graças a Deus. Pavimentação das ruas do centro da cidade, né? Aquelas ruas, Narciso, que a gente andava, eu até dizia assim, que a gente não conseguia ler nada, né? Quem quisesse ler alguma coisa era assim. Hoje, no centro da cidade, hoje já está lisinho e a gente com uma qualidade melhor do asfalto, e vai melhorar ainda mais, porque a gente quer adquirir a nossa usina de asfalto, que aí fica mais barato, com mais qualidade.
Então, com certeza, a retirada já da fiação e outras coisas vão acontecer ali. Outra coisa, o cuidado e o zelo de fazer o trabalho à noite, para não atrapalhar o dia a dia, das pessoas. A questão dos ambulantes, que era um assunto intocável, as pessoas tinham medo de resolver aquilo ali. Mas sabe por que tinham medo? Porque queriam fazer de qualquer jeito. Queria chegar já tirando, expulsando, como foi feito. Tem imagens fortíssimas que a gente viu na gestão anterior, né? Dos ambulantes serem humilhados e sofrer violência mesmo. Não. A gente conseguiu porque a gente teve escuta. A gente ouviu. A gente, depois de ouvir, de conversar, através da Insurb, do trabalho do Hugo, a gente fez o quê? A gente, depois da ouvida, a gente preparou o local. A gente não foi tirando e jogando para fora como foi feito antes. A gente preparou o local, isso tudo no centro da cidade. E hoje eles estão ali de forma digna, né? É outra coisa, é outra realidade. E as calçadas livres. E daqui a pouco a gente vai ter mais novidades ali no centro. Sabe o chamado Beco dos Cocos? Vai ser preparado, está sendo preparado, para a gente também, em conversa, em escuta, tirar aqueles dos produtos de roupas, de bolsas, e isso também vai fazer uma diferença. Vai padronizar lá. Eles vão estar muito bem, digamos assim, trabalhando num local seguro. A gente está cuidando do local, né, porque é importante para o negócio em si. Então, a gente tem feito muito e muita coisa ainda vai acontecer. E eu espero que aconteça o mais rápido possível no centro da cidade. A creche que eu falei, vai ter uma creche no centro da cidade também, porque vai ajudar as mães que trabalham no centro da cidade a sair de casa cedinho e já arruma seu filho, deixa o filho na creche, vai para o seu trabalho, qualquer coisa ela está por perto. Então isso também vai acontecer esse ano, espero, de 26, né? Se eu pudesse, né, eu sabe aquela varinha, queria já, e não dá, tem que ter paciência, mas a gente tem avançado. Sobre a sede ali do Palácio Inácio Barbosa, que é uma sede histórica do Palácio, é outra coisa que a gente já está buscando fazer, a gente vai restaurar. Tem um projeto já nesse sentido. A gente vai restaurar, vai tornar como palácio de despacho, de atender alguma autoridade que vem de fora, ou despachar naturalmente ali em alguns dias. Não só isso, Narciso, contar a história de Aracaju também, que é importante. E não só isso, parte dele, sem perder a estrutura do antigo, a gente vai tornar também moderno, inovação, com TI, com a ponte digital, que era um projeto que está também no plano de governo nosso, né? Ou seja, chamando aí, oportunizando os jovens que trabalham com a tecnologia num espaço antigo e moderno. Vai ter isso aí, eu vi esse projeto, gostei muito, a gente já está se encaminhando, mas me preocupa, sabe, Magna, porque eu sei do estado daquilo ali. A cada dia tá mais depreciado, realmente, não sei como não caiu ainda. E foram muitas... Agora, Narciso, explique. Um cabra que assume uma prefeitura com tanto tempo que teve, não fez aquilo ali. É história de Aracaju. A gente não pode deixar, a gente tem que restaurar. Não fez. Aí fica com dorzinha de cotovelo de vez em quando para lá e para cá. Gente, fez, não fez. Torça pro outro fazer. Que é bom para a cidade. E no final das contas, quem ganha é o povo. É isso que a gente vai fazer. Isso está no nosso plano de governo. E sobre o que Magna falou também. Eu acho que eu já respondi, essa é a última. Sobre as ruas, sobre aquele... O centro da cidade. O centro da cidade, em relação a um acampamento de pessoas em situação de rua que está se colocando ali, né, se instalando ali. Eu conversei sobre isso com a secretária Simone. Eu fiz, você já viu, porque chegou ao meu conhecimento. Você já viu isso? Vamos ver o que é que se pode fazer. E ela disse, ó, prefeita, a gente tem uma equipe hoje qualificada de abordagem, porque você tem que saber abordar, Narciso, as pessoas em situação de rua. Elas são extremamente vulneráveis, desconfiadas, com receio, com medo. Então você tem que saber abordar. Isso é respeito ao ser humano. Tem abordado, algumas são resistentes no sentido de sair dali, mas isso também já está sendo cuidado. Eu quero, inclusive, pedir aqui aos meninos que me mantenham bem informada sobre isso. Eu quero dar um pulo lá, sabe? Para ver onde a gente avançou, se já teve alguém que já foi para um outro lugar,
até por segurança deles mesmos. Abrigos temporários, né? Exatamente. E porque Narciso teve alguns que eu pude abordar pessoalmente. Já como prefeita. Um senhor que ficava sempre ali em frente ao Nestor Piva. Aí eu fui conversar com ele e ele contou. Aí eu falei, cadê a família? Eles não querem nem saber da família. A maior parte da população em situação de rua é problema familiar. Eles saem, às vezes não tem condição de ter um outro espaço para eles vão para a rua. Imagine a dor dessa pessoa quando vai para a rua. Deixa a família, muitas vezes achando que está ajudando, deixando a família, e às vezes é realmente um problema e a gente não tem como julgar. E ele estava, sem querer conversar, falou da família, mas ele estava com uma lesão muito grande na perna, sabe? Aberta. Ali foi até um local que me oportunizou e me facilitou, porque era em frente ao Nestor Piva. Ali eu chamei a assistência, convenci ele, teve que convencer ele de entrar para cuidar daquilo ali. Aí ele entrou, mas depois de muito trabalho, ele entrou. Primeiro teve que se higienizar, tomar um banho, para poder cuidar do ferimento. Aí sabe o que aconteceu, Narciso? Cuidou, fez o tal, ficou ali. Ele fugiu depois, ele foi embora. Eu fui sendo sempre noticiada daquela situação. Então, muitas são as situações e a gente tem avançado nisso. Eu vou procurar saber em que avanço a gente fez ali para poder cuidar. O La Paz é o maior cemitério e crematório de Sergipe, com 90 mil metros de estrutura moderna, oferece salas VIP, jazigos perpétuos, planos funerários e crematório próprio, tudo no mesmo lugar. Se você já tem plano em outra empresa, faça a portabilidade. Fale com a nossa equipe, 3045-4222. 3045-4222. Em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil? Ligue 3041-5931 e chame Apolo. Acesse as redes sociais e conheça os nossos equipamentos em @Apolo com 2Ls _Aracaju, @Apolo com 2Ls _Aracaju. Para o auto, precisou, chama Apolo Munks e guindastes. Prefeita, relação com a Câmara Municipal de Aracaju. Recentemente teve uma aprovação dentro do orçamento, da questão do percentual de remanejamento e uma constatação de que a base entregou medidas importantes para a Prefeitura. Como é que a senhora avalia essa relação com o Parlamento em 2025? Primeiro, dizer que a Câmara Municipal de Aracaju terá sempre meu respeito. Eu passei por ali, foram 8 anos. Narciso, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse passado pela Câmara para assumir uma prefeitura. Eu não sei o que seria. Foi uma grande escola. Para que você esteja na prefeitura, você tem que entender como funciona a Casa Legislativa. Quando você entende, fica mais fácil, sabe? De compreender as dificuldades, de conversar, de dialogar. Então, isso foi uma grande escola para mim. Tenho uma gratidão imensa, já que eu entrei na vida política, que você sabe, eu já falei algumas vezes com você, nunca quis ser política na minha vida partidária. Política, agentes políticos, todos nós somos. Mas política partidária eu nunca quis ser. Olha só o que aconteceu, né? Mas foi importantíssimo ter passado 8 anos ali na Câmara Municipal de Aracaju. E entender que é aquilo que a Constituição diz, são poderes independentes. O legislativo, o executivo, são independentes, mas eles precisam ser harmonizados. Por quê? Eles precisam para as entregas acontecerem. E senão, vai ser ruim, não é para a Emília. É isso que eu quero também dizer a alguns políticos que têm entendimentos e que fazem oposição de qualquer forma, que essa harmonia aí serve para as entregas. Não é ruim para a Emília. Não, sabe por quê, Narciso? Tudo passa e passa muito rápido. Eu passei 8 anos na Câmara, foi tão rápido. Um abraço para a Sandra, admiro, um cheiro. Foi tão rápido, 8 anos. Eu estou no Executivo, né? Mas veja, é uma estrada de cada um, é um caminho de cada um. Tem gente que quer copiar e colar jeito que você andou para chegar em algum espaço. Não é assim. É a história de cada um, é a estrada de cada um. Então, essa independência, essa harmonia não serve para mim, não serve para a Câmara, não serve para, por exemplo, o presidente da Câmara,
Ricardo Vasconcelos. Serve para o povo. Se não tiver isso, as entregas vão ser muito mais dificultadas. E se ambos, ou seja, se a Câmara e o Executivo querem de verdade cuidar da cidade e do povo, está entendendo isso, tem entendido isso. A gente tem tido, tivemos momentos tensos, momentos complicados, né, falas complicadas, mas faz parte, são as divergências, é a democracia na sua amplitude, e isso não tem nenhum problema para mim, porque eu venho sempre de áreas de debates, né? Eu venho da Defensoria Pública, eu venho da Câmara, eu venho do contraditório, isso é super natural, não ofende. O que não é legal é o desrespeito, e isso não tem acontecido da parte, por exemplo, da maior parte dos vereadores, não tem acontecido, sabe? Então, a gente tem caminhado nesse sentido. Teve a história, né, também, que teve comentário, a Emília colocou a Câmara no bolso. Não existe isso, gente. Não existe. Existe respeito, existe diálogo, existe conversa, existe entendimento, existem saídas. É assim. E que isso não seja para mim, nem para nenhum vereador. Que seja para o povo. Esse é meu foco. Vamos fazer a participação do povo com a prefeita Emília Correia aqui no Jornal da Fã, meu caro Wendel Lessa. Vou começar aqui. Jornal. Pois não, pode botar, pode soltar. Vai lá. Jornal da Fã. Com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Muito bem, meu caro Wendel Lessa. O Sebastião aqui, prefeito, ele diz aqui: veja com a prefeita a possibilidade de estudar melhor a modificação que foi feita na passagem de carros no Parque Bela Vista. Está um inferno, quebrando fios de transmissão e tudo. É o Sebastião, presidente da Associação de Moradores. Encaminhar também aqui essa mensagem dele para a assessoria da SMTT. Põe o povo no ar, meu caro Wendel. Narciso, para o momento da entrevista da prefeita aí, professor Claudemir, bom dia a você, bom dia a Magna, a todos, a prefeita aí presente. Narciso, com relação ao concurso público, muito se especula com relação ao lançamento de um concurso pela Prefeitura de Aracaju, em áreas distintas, ou mesmo um concurso unificado que vai abranger aí as áreas de saúde, possivelmente a administração, segurança pública, agora com a Polícia Municipal, né? Só que os secretários das pastas em geral, eles mantêm uma certa segurança, uma certa parcimônia quando vão falar sobre o concurso, principalmente com relação a possível período de lançamento do concurso, né? E você estando aí com a chefe maior da prefeitura, ela já talvez possa falar com relação a período de lançamento, áreas que vão ser abrangidas, né? Só se fala que tem a possibilidade de ser lançado esse ano, mas e aí, será no primeiro trimestre, no primeiro semestre, né? Já agora no início mesmo do ano? Será que a prefeita poderia, uma vez que eles não se estão vendo isso, não estão vendo de agora, né? Já deve fazer algum tempo, né? Quando efetivamente seria lançado esse concurso público na prefeitura? Forte abraço, Narciso, bom dia a todos. Bom dia, Narciso, bom dia a todos. Fazer uma fanfare, bom dia, prefeita. Narciso, eu gostaria de fazer uma pergunta à excelentíssima prefeita. Que se ela vê algum avanço, algumas coisas de bom da gestão do governador, Fábio Mendes Pierre, ou se ela é do tipo daquelas pessoas e porque adversário não vê nada de bom. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da Fã. Narciso, eu gostaria de saber da prefeita Emília se essa praça aqui, do Alto da Bela Vista, aqui no Morro da Reação, se essa praça não existe. Já tem um ano de inaugurada e a prefeitura nunca veio fazer uma limpeza. Obrigado, bom dia. A Vilma pergunta aqui: Narciso, pergunte à prefeita se tem informações sobre a conclusão da obra da reforma da Praça Dom José Tomás no Siqueira Campos. Era para ser entregue em abril deste ano e até esta data nada. Fica à vontade, prefeita. Então, estava anotando aqui, Narciso, e tenha certeza que tudo que a gente anota aqui, a gente corre atrás. Vamos lá, Claudeci, primeiro, né? Ele faz a questão do concurso unificado, se temos um período, uma data
para divulgar quando é que vai iniciar, né? O lançamento, na verdade. Então, eu quero dizer ao Claudemir que, com certeza, vou estar conversando, inclusive, com a comissão, que a gente criou uma comissão do concurso unificado, já para startar isso. Vou me inteirar desse calendário. A minha intenção, eles sabem qual é, em se tratando exatamente de um ano eleitoral, que a gente starte o início desses concursos no início mesmo do ano, para dar tempo, né, para a gente caminhar. Mas eu vou ver como é que está esse planejamento, porque existe uma comissão técnica para isso. Eu vou ver como é que está esse planejamento, mas a gente vai ter, sim, concurso na área de assistência, na área da SMTT, na área da saúde, na área da polícia municipal. A gente pediu um levantamento para cada pasta, cada secretaria, de vagas que a gente poderia estar oportunizando. E isso a gente vai estar fazendo. Logo, logo a gente vai estar anunciando, informando, divulgando sobre esse período de lançamento dos concursos, tá? Eu acho que o segundo, não sei se eu ouvi bem, eu acho que era um José Antônio, não sei se o nome dele era assim. Eu também não consegui captar. Que ele perguntou sobre a gestão do governador. Veja, a gente sente no meio das pessoas, no meio do povo, a gente não sente muita, digamos assim, euforia ou contemplação em algumas áreas. Claro que existem coisas positivas, existem as coisas negativas, que poderiam até ter sido, quem sabe, feitas antes. A gente vê muita reclamação da saúde. Como gestora, eu também recebo muita reclamação da saúde. Mas acho que poderia ter avançado mais. Em algumas áreas, poderia ter avançado mais. Mas, enfim, eu não gosto de estar avaliando, julgando nesse momento, agora, principalmente agora, tá? Mas o que a gente sente no povo não é, assim, uma coisa... Eu vou falar o sentimento do povo. A gente não sente, digamos assim, uma euforia, uma contemplação, uma satisfação da gestão. Mas isso pode ser apenas um sentimento, a gente vai aguardar, né? Existem algumas coisas, por exemplo, que até aqui vou aproveitar o programa para colocar para o governador, que eu já coloquei para ele, né? Eu vi que ele liberou a isenção do ICMS para o transporte, a diesel, né? A gás, mas eu solicitei a isenção do ICMS para os ônibus elétricos, que é, com certeza, uma forma da gente cuidar do meio ambiente. O meio ambiente. Cuidar não é do futuro, é do presente e do futuro, porque vai ser isso, vai ser carro elétrico, mas não obtive êxito nisso, mas ele justificou com alguma coisa, alguma dificuldade que, enfim... acho que a gente poderia avançar nesse sentido que a gente viu em outros lugares, essa isenção, e isso ia facilitar a aquisição de mais ônibus para a população. Mas, enfim, isso é somente um comentário, mas basicamente isso. Sobre a Praça Alto da Bela Vista, ele reclama de limpeza, vou verificar isso agora com a Ensurb, acho que a Ensurb está até acompanhando a nossa fala, já para poder dar uma verificada lá, viu, Jamile? Para a gente otimizar e saber o que é que está acontecendo, porque não está acontecendo a limpeza, que tem que acontecer. Com relação ao que... A Praça do Siqueira. A Praça do Siqueira, olha, Dom José Tomás, vou verificar a data disso, e eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, praça é um local de muita importância para a comunidade. É onde as famílias se encontram, convivência, atividade física, e nós temos um programa chamado Nossa Praça, que a gente vai revitalizar, Narciso. Esse ano 2026, a gente vai ver muito isso. Vamos revitalizar 206 praças que foram abandonadas pela gestão passada, e praça é um lugar de convivência. Eu digo sempre que quem tem condição, muitas vezes, de escolher o lugar que vai morar, aí, às vezes, escolhe um super, hiper condomínio de casas ou de apartamentos que já vem um combo de lazer, de convivência,
Mas quem muitas vezes não tem isso, precisa dessa praça com dignidade, gerar economia criativa, gerar área de esporte, de convivência, de idosos, de crianças, parque. A gente vai ser sempre na praça, eu quero espaço multissensorial. Então, esse é o caminho, 206 praças. Vai anotando aí. Eu vou ver a situação da Dom José Tomás, o que é que aconteceu, o que não aconteceu, né? E aí a gente vai dando uma resposta sobre isso. Perfeito. Vamos a mais ouvintes. Bom dia a todos que fazem a FM, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, prefeita Emília Correia. Quero pedir que a senhora tenha um olhar mais carinhoso aqui para a calçada do CSU, onde funciona o posto de saúde João Cardoso Nascimento. Para o Todo Junto, fizeram uns reparos, tamparam alguns buracos da calçada, mas precisa que a senhora venha ver em loco como está a situação. Uma canaleta que não deve ter 10 metros de extensão, por uns 30 centímetros de largura, cheia de lixo. Esse lixo vai para a caixa de esgoto entope e a gente sofre com esse retorno do esgoto nas nossas casas. Então, passe encarecidamente, mande que o órgão competente faça o serviço não temporário. Refaça a outra parte da calçada, que ficou no barro, a entrada do portão lateral, que botaram uma terra preta em um barro, mas cimentar aquilo ali, foram retirados uns fios, e os fios tá lá um tempão. Ou seja, assim, tem mais de 2 meses que eu faço a mesma reclamação, e o lixo permanece lá. Então, mande fechar fazer a limpeza do lixo, e fechar a canaleta junto à calçada do CSU, para evitar que se junte o lixo ali, e venha entupir a caixa de esgoto. Um bom dia a todos, aqui é Marta, do bairro José Conrado de Araújo. Porque não é aquilo, né? E quando dá para fazer... Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte da FAN FM. Bom dia a nossa prefeita Emília Correia. Aí, Narciso, uma prefeita onde muitos homens prefeitos passaram pela prefeitura de Aracaju e não está fazendo o que esta mulher está fazendo hoje. Então, meu amigo, o que eu tenho a dizer à população aracajuana, que chegou uma mulher para mudar a cara da cidade. Um abraço para todos, Augusto do bairro América. Muito bem, o Augusto do bairro América aí. Sempre bom que você está participando conosco. Manda seu nome no finalzinho ou no início do áudio para que os nossos entrevistados possam identificar. A gente agradece muito. Se mais tempo tivéssemos com essa entrevista, viu, prefeita? Porque o que não falta aqui é áudio e participação do povo, viu? Fica à vontade. Então, respondendo o Narciso a Marta, né? Marta, pode deixar, eu vou verificar isso. Aí eu estou vendo que eu vou entrar em contato com a EMURB, com a ENSURB, né? Com essas duas aí, para a gente, com certeza, resolver. As calçadas em Aracaju realmente são problemas de muito, né? As irregularidades, os altos, os baixos, a falta de cuidado, isso é uma coisa que também a gente vai ter que cuidar. Veio para a gente isso. Algumas calçadas a gente já tornou livres quando a gente mexeu ali no centro da cidade, outras a gente também, mas não só tirar, mas cuidar da estrutura, né, da infraestrutura daquilo ali para poder gerar segurança. Com que relação ao que Marta falou, Marta, eu vou sim dar uma olhada nisso. Eu peço até que Caio já anota, eu quero dar uma chegada lá para a gente estar potencializando a solução, porque me parece que é a limpeza e é a estrutura de uma parte que ela fala que não foi resolvida. Vamos ver. Viu, Marta? Obrigada. Isso ajuda muito a gente. E o Augusto, muito obrigada, Augusto. Eu tenho me dedicado mesmo, de manhã, de tarde e de noite. E eu digo sempre, quem trabalha comigo, ouve muito isso, eu tenho pressa. Por que essa pressa? Porque passa rápido, Narciso. Já foi um ano. Um ano já foi embora. Então a gente fez muita coisa, mas tem muito mais coisas para fazer. E a gente quer fazer de verdade. Eu gosto de trabalhar. Já me perguntaram uma vez, como é que você se sente como prefeita? Aí eu disse bem assim, eu não deu nem tempo de me sentir prefeita, porque eu só faço trabalhar, então não lembro.
Eu só sei que eu tenho que resolver problemas da cidade, das pessoas. Se isso for ser prefeita, então eu estou trabalhando bastante. A Edna, do 18 do Forte, ela diz aqui: nós, moradores do condomínio Vila de Portugal, gostaríamos de saber se é possível fazer a cobertura do canal em frente aos apartamentos na Avenida Manuel Cruz. Prefeita, para a gente encerrar, vamos tratar de algumas polêmicas que ficaram aí no ar durante este ano de 2025. Ricardo Marques, em que pé anda a relação com o vice-prefeito? Já houve diálogo, não houve? Permaneceu na mesma situação de antes? Esse afastamento se concretiza mesmo em 2025? Então, Narciso, eu não sei, tem coisas que eu vejo que não interessa às pessoas, não interessa à cidade. Esses ditos e não ditos, essas falas... Gente, eu venho enfrentando dificuldade na prefeitura desde janeiro em diante, né? Então esse é um problema que ele está resolvido por si só. Eu sou prefeita, ele é vice, isso nada vai mudar. Eu fez a opção por seguir outros projetos de eleição, isso é super natural e a gente compreende, tá? É isso, porque... Fica uma novela mexicana. Essa foi mesmo. Um capítulo, próximo capítulo. Eu quero saber o que isso acrescenta na vida das pessoas. Eu quero saber o que isso acrescenta na vida das pessoas. Ele teve as escolhas dele, ele é muito individualista, ele define muito, decide muito as coisas por ele mesmo, projetos. Então, é diferente, tá? É diferente, mas isso não impede que as coisas caminhem normalmente, né? Tem a prefeita e tem o vice que foram eleitos pelo povo e isso não vai mudar. Apenas isso está superado. Essa conversa fica parecendo uma coisa... Gente, tanta coisa que a gente tem para resolver numa gestão. O que eu passei de problema, de decisão todo dia ali, forte, é isso que eu vou me concentrar, né? Eu respeito muito, quero que tudo dê certo, mas vamos trabalhar, é melhor? Vamos trabalhar, é isso que eu quero. A senhora venceu as eleições prometendo furar a bolha do Sistemão. Tem mais alguma bolha que precisa ser furada ao longo desse ano de 2026? Eita, Narciso, tem demais. Vixe, meu Deus do céu. Eu furei a bolha, mas eu furei a bolha do Sistemão, mas o Sistemão continua lá, firme e forte. E nada mudou da eleição para cá. O mesmo, todos que estavam contra na eleição continuam contra. Continuam fazendo campanha contra, para diminuir. Não mudou. São os mesmos que estão fazendo barreiras, dificuldades para a gestão. Continua lá, só furei e entrei, né? Entrei, tô lá. Mas tô na mesma batalha, na mesma luta, lutando contra tudo e contra todos. E, pelo visto, vai ser assim até o fim. Seus opositores Elber Batalha e Candice Carvalho têm dito que a senhora criou um sistemão próprio. Como é que a senhora reage a isso? Olha, pergunto pro povo, né? Eu transfiro essa pergunta pro povo. O povo quer receber, o povo quer entrega, o povo quer atenção, o povo quer respeito. E essa gestora tem dado. Para a gente encerrar, Valmir de Francisquinho esteve aqui na última semana e trouxe duas declarações. Vou pedir para reprisar para que a senhora possa se posicionar sobre elas. Põe no ar. Plano na gestão de Emília? Eu nunca fui chamado por Emília. Fui chamado um dia ela perguntando o que é que eu queria. Nada. Eu não quero cargo. Emília pensou que eu queria cargo. Eu não quero cargo, não. Eu só queria que Emília tivesse atendido as pessoas que caminharam comigo na eleição de prefeito dela. E essas pessoas não foram eu disse a ela na fala que eu tive com ela, eu disse, Emília, se você estiver achando que você não quis falar comigo, achando que eu queria cargo, eu não quero cargo seu, não. Eu nunca fui chamado, eu nunca recebi um cargo, nem de gari. Tá certo? Para dar uma pessoa de Aracaju. Faltou gratidão, então, por parte da Emília? Não sei, ela faça a avaliação. Ela que faça a avaliação dela. Então não há, assim, fala para falar, eu não estou falando mal de Emília. Né? Eu só vejo que as pessoas precisam serem vistas. Né? E eu vim para a campanha e passei 15 dias trancado aqui, porque 6 horas da manhã nós estávamos na rua, não era antes? 6 horas da manhã. Na intimidade, no contato direto. A Emília fez uma ligação para Valmir, fez algum... Valmir, estou ligando para lhe agradecer pela campanha. Não, nunca agradeceu, não. Então estou tranquilo, estou de boa. Próximo trecho, põe no ar. Eu digo que eu nunca tive ambição política, sabe? Eu nunca tive ambição de ser líder. Eu não sou líder é Deus. O único líder que eu conheço na vida é Deus. Tem gente que propaga... Você não briga por essa nomenclatura de líder da oposição? Líder é Deus.
a gente se coloca como candidato a governador, ou como candidato a senador, como candidato a deputado, e deixa o povo decidir. Eu não gosto desse nome líder, sabe? Eu lembro sempre de algumas passagens bíblicas. Há uma briga de vaidades na oposição aí por essa questão da briga de liderança? briga de vaidade, de ego, de vaidade, né? E aqueles que são vaidosos destruíram a oposição. Eu não acho que líder você compre... Fique à vontade, prefeita, para se posicionar dentro dessas falas do Valmir. Então, primeiro preciso dizer que eu gosto muito de Valmir. Gosto, conheço o jeito dele, é o jeito dele ser. Esse é o jeito de Valmir ser, gente. Valmir diz algumas coisas, depois ele reflete, entendeu? E não tem nenhum problema. Veja, grupo. Narciso, tem coisa mais difícil do que grupo. Família. Você tem sua família, você ama sua família. No meio da sua família, muitas vezes tem muitas divergências, mas não deixa de ser família. Existem entendimentos, aí não são nem divergências, aí são entendimentos. Valmir tem um entendimento, eu tenho outro, mas a gente continua sendo grupo. E isso é muito importante dizer, sabe? Por exemplo, agradecimento. Eu acho que talvez aí, às vezes, é a força da emoção ou da vontade de dizer alguma coisa. Mas, olha, eu tive em Itabaiana, eu fiz um agradecimento. Isso já é prefeita e ele prefeito lá na festa dos caminhoneiros. Fiz um agradecimento a ele, de público, pela ajuda que ele nos deu aqui, sabe? Valmir teve na minha casa. Valmir teve na prefeitura, convite meu. E eu acho que é sentimento, às vezes, de momento, que às vezes a gente tem que, na verdade, amadurecer cada vez mais. Amadurecimento é para todos nós, tá? Quando a gente fala, fica parecendo que a madura é você e o outro não é. Amadurecimento de grupo, posicionamentos, foco, sabe? A gente vai enfrentar uma eleição aí que, se não tiver um amadurecimento político, não tiver esse cuidado, realmente a gente está entregando a eleição. O governador, eu até ouvi uma fala dele, ele está muito feliz com tudo isso. Não é bom isso para o nosso grupo. Grupo é unidade com divergências, sempre vai acontecer isso. A questão da liderança, veja, todos sabem meu posicionamento em relação, inclusive, a questões partidárias, ser presidente, não ser presidente. Isso, para mim, é apenas construção. Tudo foi construído no grupo, né? Os novos partidos que chegaram, ampliação do grupo com novos partidos, isso foi tudo construído, conversado, todos juntos, sabe? Então, coisas assim que a gente não consegue entender. Ele é prefeito, eu sou prefeita, não precisa nada disso. Ele é muito importante para Itabaiana, com certeza eu devo ser muito importante para Aracaju. Aracaju é a capital de Sergipe, é a primeira vez que tem uma mulher à frente, né? Então, eu acho que às vezes são falas que não são muito bem pensadas, são ditas e que acaba dando uma munição triste, forte, para o outro lado. Mas eu continuo firme, buscando essa unidade com as divergências, com os entendimentos e sentimentos diferentes. Faz parte, né? Aproveito para mandar um grande abraço para Valmir, Adailton, todos ali em Itabaiana, né? A gente fica até... Parece que contrariou um pouco a eles quando a senhora reforçou o apoio a Rodrigo e Eduardo Amorim, porque tem o nome de Adailton também como pré-candidato ao Senado. Aí é que tá, eu tive com Adailton também, na prefeitura, eu convidei a Adailton, a gente bateu um papão, eu até publiquei na minha rede social. E aí é que tá, Narciso. Em nenhum momento ali a Adailton falou do desejo dele de ser candidato, né? E já havia, não falou. Então, se falasse, seria tudo diferente. E aí eu não estou dizendo, não conversou. Agora imagine essa fala minha, depois de devidamente distorcida. Aí fica parecendo que a gente está incendiando o próprio grupo. Eu tenho inteligência suficiente para dizer que o grupo precisa da unidade. O grupo precisa da unidade, em benefício de todos do grupo, não é em benefício de um ou de outro. Temos vários nomes para a candidatura a governador. O nome de Valmir, por exemplo, é um nome. Valmir é um nome que pode ser o candidato do grupo. O nome de Tiago de Joaldo pode ser. O nome de André Davi pode ser. Veja quantos nomes. Veja que grupo forte. Já há um prazo para decidir? Não tem ainda um prazo estabelecido. Agora em janeiro, se Deus quiser, eu vou estar fazendo uma reunião com o grupo. Todos fazem parte desse grupo, gente. Isso não é bom que esteja sendo publicidade. Vamos discutir nas quatro paredes
e dali segue a unidade. Nunca vai ter, digamos assim, um consenso. Você abre mão disso ou daquilo outro para seguir com um grupo forte. Ou então a gente vai entregar de bandeja aí, quase como Tem o um nome de WO. preferência de Emília? Não tenho nome de preferência, eu quero construir esse nome no grupo. E pode ser um desses, pode ser até outro. Né? Se eu perguntar, e o seu nome, Emília? Eu fiz, quem sabe? Quem sabe? Depende do que o grupo entender. Eu não tenho receio de nada. Não sou melhor, não sou pior, não tenho receio de absolutamente nada. Ah, mas você perderia a prefeitura. Eu não nasci com a prefeitura. Foi o povo que me levou. E eu estou muito respeitando isso, essa vontade. Olha, quem me levou para a prefeitura, Narciso, não tenha dúvida, não foi político nenhum. Não foi político nenhum. Os políticos foram instrumentos. Instrumentos. Os políticos nem queriam Emília na prefeitura. Com certeza não queriam. Foi Deus e o povo. Eu não tenho dúvida. Na minha fé, foi Deus e o povo. No dia que Deus e o povo quiserem me tirar, é muito fácil, sabe? Eu não tenho apego, mas não tenho... Eu nem lembro, gente. Eu sei que eu sou prefeita da capital e eu sou grata. Eu agradeço a Deus, mas ao mesmo tempo, que responsabilidade que Deus me deu. Foi grande. Uma grande responsabilidade. E eu estou honrando a cada dia, tá? Mas não sou apegada. Se, por exemplo, tiver que encerrar hoje, acontecer alguma coisa que tiver que encerrar hoje, Narciso, eu dei o meu melhor em 2025. Eu não sei do tempo, eu não sei do dia de amanhã. Então aqui eu quero dizer que a gente tem bons nomes, um bom grupo, um grupo forte, que só precisa entender que é um grupo forte, com bons nomes, e que a gente pode chegar chegando. E eu acredito nisso. Acredito no potencial de Valmir, acredito no potencial de André Davi, de Tiago, de Emília, de Adailton, de todos que que compõem esse grupo. É assim. Prefeita, muito obrigado pela participação. A assessoria já estava ali me apontando o limite do tempo. Fique à vontade para deixar sua mensagem aí de final de ano para os nossos ouvintes, para o povo de Aracaju que está nos ouvindo. Narciso, eu vou deixar para você aqui essa revista Nova Aracaju, Transparência, Trabalho e Foco nos Resultados, que aqui com certeza tem muita coisa que é importante que você, como faz parte da mídia, do jornalismo de Sergipe, de Aracaju, tenha isso em mãos. Eu quero deixar uma mensagem para toda Aracaju, para todo Sergipe, para todo o Brasil, sabe? Vamos focar nas pessoas, vamos nos unir para atender a necessidade das pessoas em 2026. Às vezes a gente fala de Natal, olha, eu preciso falar com você, eu quero Natal, Ano Novo. Natal, gente, tem que ser todos os dias nas nossas atitudes. Não é a presença de Jesus? Então tem que ser todo dia em nossas atitudes. Ano Novo, muitas vezes, e é assim, é só um dígito no calendário. Quem muda, quem faz 2026 é você. É você que faz com mudanças, com foco, com determinação, com verdade. Então eu quero deixar uma mensagem de amor, de acolhimento, de respeito, de unidade dentro de todas as divergências. Eu quero deixar essa mensagem para todos os brasileiros, sergipanos e aracajuanos, né? Me foi dada uma missão, porque é assim que eu me sinto, missionária. E eu estou me esforçando para fazer e cumprir essa missão com todo respeito, dignidade, acolhimento e amor para com as pessoas. Que 2026 venha com força para mais transformações na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Que Deus abençoe a todos e minha gratidão a todos.